Fala pessoal, aqui é o Murilo Álvares da Maya Sounds. Vamos falar um pouquinho mais sobre a resposta fora do eixo de uma caixa acústica e qual é que é a importância desse tipo de informação quando a gente quer comparar uma caixa com a outra, né? E também vou mostrar para vocês que a resposta simples que a gente vê aí nos folhetos técnicos e nos manuais tem muito pouca informação pra gente, não nos diz absolutamente nada como é que essa caixa vai se comportar num ambiente qualquer, tá? Então vamos aí. Então, pessoal, para a gente falar um pouquinho mais sobre radiação de uma caixa e informação que a gente consegue fazendo medições mais complexas, eu vou mostrar um estudo de caso aqui rápido para vocês usando um monitorzinho parecido com esse, né, duas vias. A gente tem um woofer de 5 polegadas e meia, alguma coisa assim, um tweeterzinho num guia de ondas, né? Guia de ondas é um outro nome para uma corneta, que a função principal não é amplificar, né, o SPL, e sim controlar, fazer controle de diretividade, né, controlar a radiação em determinado ângulo. Então, aqui a gente tem uma medição no eixo de uma caixa parecida com aquela. Você pode ver que tem uma resposta bem bonita, né, no eixo. Uma variação pequena aqui, menos de 3 ou 4 decibéis. Aqui você tem a representação dessa caixa, né, o componente de alta frequência aqui e o woofer aqui, né. Esse eixo aqui de referência, chamado NF aqui, ele é o eixo de referência de medição. É aqui que está o meu microfone virtual, né. Essa caixa foi utilizada num sistema de medição automatizado da Clipper, né, o chamado NFS, e o microfone ele percorre automaticamente toda a volta aqui do alto-falante, faz medições em muitos pontos, né, mais de 2, 3 mil pontos, demora várias horas para fazer esse tipo de medição, mas a gente obtém um monte de informação valiosa aí para nossa análise, tá? Então vamos colocar o microfone aqui, né? A gente já está estimando em 10 metros, né? Essa medição foi um pouco mais próxima, mas foi feito um cálculo para né, corrigir o SPL aqui. Então a gente está em 10 metros de distância, né? E é 0 grau, né? 0 grau aqui do θ, é o ângulo aqui em relação a esse eixo de referência, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, 15 graus, ele vai mudar o ponto de medição, vai pular 15 graus para cá, ainda nessa órbita aqui, né? E aí a nossa resposta vai modificar. Se eu colocar, por exemplo, 45 graus, a gente vai ver a resposta mudando um pouco mais, né? Pode ver que já está caindo aqui as frequências mais altas, né? Então, pessoal, olha só. Se eu colocar essa caixa, agora a gente está num ambiente anecoico, né? Sem eco, sem reflexões, tá? Se eu colocar essa caixa dentro de uma câmara de reverberação, chamado, né? Como se fosse um quarto pequeno aí com concreto nas paredes, que seja altamente reflexivo, o que vai acontecer? A gente vai ter muitas reflexões de todos os lados, então qualquer ponto que você medir a resposta dessa caixa dentro de uma câmara de reverberação, a gente vai ter uma resposta que é o somatório de todas as respostas, é a integração, falando um termo mais correto, de toda a resposta da caixa que ela está gerando em todas as direções. Então a gente vai ter a resposta sound power, né? A potência acústica irradiada. Aí a resposta é essa aqui, tá, pessoal? Se eu colocar esse microfone em todos os pontos que eu tenho aqui, fazer uma integração em cima dessa área, dessa esfera, eu vou ter essa resposta aqui, né? Isso aqui são em watts, né, pessoal? Então a gente tem aqui 105 decibéis em cima da potência acústica de referência, que é 12 picowatts, né? 10 elevado a menos 12 watts. É uma potência bem baixa de referência. Então vocês podem ver uma coisa, tá, pessoal? Chega aqui e a minha estimativa é que aqui é o ponto de crossover, né? 2 kHz. A gente tem esse notezinho aqui, a gente tem essa perda de potência irradiada, bem aqui, né? Então, dependendo do ambiente que a gente tem, a gente vai identificar essa perda ou não, né? Porque são mais ou menos 5, 6 decibéis ali, né? Então depende da utilização daquele monitor, né? Então vamos dar uma investigada um pouco mais aprofundada aqui demais características de radiação dessa caixa, tá? Eu já coloquei meu microfone ali e a resposta, como vocês podem se lembrar, é uma resposta muito legal, né? Agora, pessoal, olha só. Quando eu enxergo a minha caixa nessa forma aqui, ó, eu posso entender que o tweeter e o woofer eles estão na mesma distância, mais ou menos, do microfone, né? A distância do tweeter para o microfone, do woofer para o microfone, seja via processamento, né, ativo com DSP, que é o caso de uma caixa assim, ou via
posicionamento mesmo do transdutor, centro acústico do woofer e do tweeter. Eles colocam na mesma distância para o microfone e aí, dependendo do crossover que é feito, né, a gente tem uma soma, né, e aqui, por exemplo, 2 kHz, a gente não tem aquele caimento grande, né, especialmente se eu colocar no eixo, 0 grau. Olha lá. 2 kHz não tem aquela caída grande que a gente viu na resposta de potência irradiada, né? Mas olha só, pessoal, se eu colocar esse microfone fora do eixo, né, olhando de cima para a caixa, se eu colocar, por exemplo, lá onde estava 45 graus, também a gente vai estar na mesma distância do microfone, né, do tweeter e do woofer até o microfone, vai ser parecida, especialmente se o projeto, aquele guia de ondas, for legal. Agora sumiu a minha caixinha. Bom, especialmente se o projeto da corneta, do guia de ondas, for bem feito, né, a distância ainda vai se manter. Como é que eu poderia avaliar se isso se mantém? Se eu alterar a minha órbita e tentar colocar o microfone aqui um pouco mais para cima da minha superfície de medição aqui, né? Se eu colocar, por exemplo, aqui, então vou alterar a minha órbita aqui para 0, esse é o ângulo φ. Agora a minha órbita foi 0 grau em relação a esse outro eixo aqui de referência, de posicionamento. Então, olha só o que aconteceu lá, 2 kHz, a gente tem um notch aqui, né? Então a gente tem fases, né, diferentes entre o woofer e o tweeter, e a gente tem um cancelamento ali, perto de 2. Então vocês podem ver que a distância entre o tweeter agora ficou diferente e não existe processamento para corrigir isso aqui, por causa que quando a gente faz o processamento a gente não sabe onde vai ficar, né, o ponto de audição ou de medição. Então, né, a caixa tem que responder da melhor maneira possível, né, de acordo com a intenção do projeto, tá, pessoal? Então, acontece que se eu colocar essa caixa aqui em cima de uma mesa, por exemplo, né, de um console grande ou de uma mesa, por exemplo, e eu tiver uma reflexão, né, a gente vai ter uma reflexão com esse tipo de característica aqui, tá? Então, tem que prestar atenção nesse tipo de coisa, né? Para a gente visualizar nisso de uma maneira mais gráfica, assim, mais fácil de entender, é utilizado um outro tipo de gráfico que é o índice de diretividade, que é a diferença, né, entre aquela resposta no eixo para a resposta fora do eixo da caixa, né, no total. Então, a gente vai lá e vê que a caixa fica mais direcional lá nos 2 kHz, e depois ela cai de novo, e aí conforme a frequência aumenta, ela vai ficando mais e mais direcional, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no contorno, ou mapa de SPL, tá? Esse contorno, esse é o contorno na vertical, tá? Exatamente como tá aqui, ó, esse plano aqui. Por exemplo, aqui é a minha caixa apontando para a direita, né? Então aqui é para cima e aqui é para baixo, tá, pessoal? Aqui o θ é aquele ângulo lá do microfone, né? Se eu colocar o θ 0 aqui, a gente volta o microfone lá para frente, tá? Vamos voltar para o contorno, tá? Então o que acontece aqui, ó? A gente tem um mapa, né, de SPL. Então quanto mais vermelho, maior o SPL gerado. E, com o contrário, né, quanto mais para o lado do azul, menor o SPL. Vamos lá. Lá em 2 kHz, a gente vê que esse crossover na vertical não fica muito legal, a resposta não fica muito equivalente, né, em todos os ângulos. Então aqui, ó, quando a gente chega a 45 graus para cima, conforme eu estava mostrando para vocês aqui nesse ponto, tem aquele cancelamento lá. Então, né, quando a gente tiver uma reflexão em cima de uma mesa, se a gente tiver uma mesa aqui embaixo da caixa, a reflexão vai ter esse tipo de resposta aqui, e aí o nosso ouvido vai fazer uma somatória, né, dessa resposta com a resposta no eixo, né? Então precisa se avaliar se isso vai ser, se vai ser perceptível ou não, tá? A resposta na horizontal, por outro lado, é muito boa. Vamos dar uma olhada aqui. A gente colocou agora o Φ para 90 graus, né? Então esse plano de medição ficou na horizontal. E aí a gente pode ver o contorno de novo. Vamos ver o contorno aqui. Olha que bonito, né? Um guia de ondas muito bem calculado e provavelmente foi projetado para esse tipo de resposta, né? Para essa aplicação, para ter controle na horizontal, em detrimento do controle na vertical, que é impossível de fazer quando a gente tem a separação entre o woofer e o tweeter na vertical, né, pessoal? Então vê aí que a gente tem mais ou menos, né, 60 decibéis aí, a 60 graus, né, de ângulo, né, de cobertura dessa caixa. Vamos dar uma olhada aqui aqui, ó, beam width, né? Então aqui a gente tem um ponto de menos 6 dB,
é mais ou menos ali 60, né, 50 graus, tá? Então ele mantém, né, aquele SPL numa abertura de 50 mais 50, 100 graus. Então 100 graus aqui, né, a gente abre um leque aqui de 100 graus, é mais ou menos quando onde a gente vai ter a resposta mais plana, né? Então se a gente observar esse mesmo tipo de gráfico na vertical, a gente pode colocar aqui o Φ em 0, aquele plano vai para vertical, e agora a gente pode ver o largura de banda da caixa, né? Ou o gráfico de cobertura. Então a gente tem aquele probleminha ali, aquele estreitamento ali, né? Já logo em 2K, por causa daquele probleminha do crossover do Twitter, né? Certo, pessoal? Por causa da distância física entre o woofer e o tweeter, né? Alguns fabricantes corrigiram isso aí, a Henkels, Heinz e a Dunley, né? Fazendo aqueles sistemas né, com drivers e woofers, fazendo a entrada numa corneta lá perto da garganta, né? Então o centro acústico deles fica bem próximo um do outro, a gente diminui esse tipo de probleminha na caixa, né, pessoal? E aí, vocês já conhecem também a resposta polar. De novo aqui, agora a resposta polar depende da frequência, né? Aqui a gente está em 4 kHz, tá? Então a gente já tem os dois aqui, Φ em 0, né? Que é essa resposta aqui na vertical, é o vermelho, pode ver os probleminhas aqui fora do eixo, né? E o azul é o horizontal, então é mais controlado, né? Um som mais equilibrado aqui, né? Uma resposta melhor na horizontal. A gente pode colocar lá, chegar a botar o dedo na ferida dessa caixa, né? Vamos lá em 2 kHz, vamos dar uma olhadinha nesses gráficos aqui de resposta polar, né? Então, conforme a gente já sabia, né? Um problemão aqui em 45 graus, ó, né? Da resposta polar. Aqui é o 0, é onde a gente tem o microfone, né, pessoal? Já a resposta horizontal, muito boa também, né? Uma resposta muito legal aí, fora do eixo, né, por conta do desenho, né, do projeto muito bem feito desse guia de ondas, né, pessoal? E agora, o que mais que a gente pode ver? Esse aqui é a resposta de um balão, né, de SPL. De novo, a gente foi direto no problema da caixa, a gente tem aí, né, uma cobertura legal na horizontal aqui, ó, vocês podem ver, né, a distribuição de SPL muito bem delineada, né? E na vertical a gente tem esse probleminha de cancelamento aqui nessa direção, aí para os lados também. Por conta, de novo, daquela offset entre o woofer e o tweeter, que não tem como corrigir quando tu separa eles, né? Se a gente for para uma outra frequência, né? Vamos lá para os graves. Vamos dar uma olhada no balão. Aí, omnidirecional, né? Conforme a teoria manda. E aí vamos dar uma olhada na frequência bem alta, por exemplo 16, que está bem redondinho esse número aqui, tá bonito. Então a gente tem um pouco de loucura aqui acontecendo, né, aqui atrás da caixa. Mas ainda assim está bem distribuído, relativamente bem distribuído, por conta do belo desenho desse guia de ondas dele, a corneta, né, pessoal? Então, tá aí, pessoal, um pouco mais de informação a respeito da resposta, né, da radiação de uma caixa acústica, para vocês verem que as coisas não são tão simples como parecem quando a gente vê aí uma resposta, um cálculo, um folheto técnico mostrando uma resposta plana, uma fase legal, né? Isso aqui é fácil de fazer com praticamente qualquer tipo de caixa de disposição de alto-falantes. A gente já coloca um monte de equalização, ainda mais se tiver um sistema de feedback em que a gente corrige de acordo com a medição, né? Então corrige tudo em determinado ponto aqui. Mas quando tu faz isso, a equalização é unidimensional, né? É 1D. Só que a resposta acústica da caixa é 3D, como vocês podem ver aqui, ó. Né? Então, quando a gente coloca o microfone em outro lugar, a gente vai achar problemas, tá, pessoal? E aí, o resultado do som que a gente vai ter, né? E muita gente tem vários nomes para isso, né? A clareza, a definição, etc, blá blá blá, vai depender do ambiente acústico que a gente está colocando a caixa. E esse resultado vai depender da radiação, do padrão de radiação da caixa. Quanto melhor, né, mais homogêneo, mais controlado for, né, menos vai depender do ambiente, tá, pessoal? Então, tá, até a próxima.